Mateus, capítulo de número 5, versículo 48. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, nós leremos apenas o verso de número 48. Versículo de número 48. Mateus capítulo 5, verso 48, onde o Senhor diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que Deus abençoe o texto para a nossa edificação. Meus irmãos, nós hoje estaremos trazendo uma segunda mensagem sobre esse texto. Na semana passada nós tivemos um momento aqui em que falamos sobre a primeira parte dessa mensagem, e eu queria, só para a gente recordar, para fazer a ligação, eu queria que os irmãos prestassem atenção no primeiro ponto que nós desenvolvemos na semana passada. Nós dissemos que essa palavra de Jesus aqui que nós lemos, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, né? Então, ensina-nos que a perfeição não é uma condição para que eu seja crente, mas um alvo para a minha vida cristã. Então isso aí que nós lemos, irmãos, não é uma condição, quer dizer, ninguém tem que ser perfeito para ser cristão, né? Então isso não é condição, porque senão ninguém seria cristão. Todos nós somos imperfeitos. Então nós desenvolvemos isso na semana passada aqui e mostramos assim alguns riscos que nós corremos se não entendermos isso. Se nós não entendermos que perfeição é um alvo e não uma condição, nós corremos o risco, irmãos, de nos tornar acusador dos nossos irmãos, porque eu passo a olhar os erros dos irmãos e passo a acusá-los e dizer: fulano não é crente, fulano não vive como crente, né? Eu não faço isso, né? Então essa pessoa que está vivendo dessa forma, ele não está se mostrando cristão, ele não é um cristão. Então, se eu não entender que é um alvo, que não é uma condição, isso me faz acusador dos meus irmãos. Segundo, me faz viver uma vida de hipocrisia. O que é hipocrisia, irmãos? Hipocrisia é na frente de uma pessoa fazer uma coisa e em oculto fazer outra. Então, na frente dos outros, portar-se como cristão, mas atrás de viver como não cristão. Isso é muito natural na vida das pessoas que têm essa visão de que perfeição é uma condição, porque aí ele mesmo se impõe, dizendo: olha, eu tenho que viver dessa maneira, porque senão eu não demonstro que eu sou cristão. Então ele pega e passa a assumir uma postura diante dos outros, de fazer a coisa para que os outros o vejam como cristão, e atrás, em oculto, viver de forma diferente. Então, na igreja é o homem mais santo, a mulher mais santa possível, mas chega em casa, a coisa muda de figura, né? Aí vive de outra maneira. Terceira coisa que nós falamos é que, se nós não entendermos que perfeição é um alvo e não uma condição, nos leva a preocupar mais com o testemunho do que com o amor e com a misericórdia. Então, passa a mais a se importar com o que os outros pensam dele e não com o que ele pode fazer pelos outros. Então está muito mais preocupado em dar um bom testemunho para os outros do que ajudar os outros, né? E aí, às vezes, irmãos, a palavra de Deus fala muito sobre isso. Um dia eu quero pregar aqui na igreja sobre esse texto. Há um texto em Provérbio que diz assim: não seja demasiadamente justo. Não seja demasiadamente justo, porque quando nós queremos ser demasiadamente justos, nós esquecemos do amor e da misericórdia. Nós esquecemos de olhar para os nossos irmãos como pessoas que são como nós, que cometem falhas, e nós não queremos ter paciência, não queremos demonstrar amor e misericórdia por eles, e passamos a exigir deles um
comportamento que nem nós temos condição de viver. Bom, se Deus então nos aceita da maneira que nós somos, hoje nós queremos desenvolver a segunda parte e pensar assim: então por que Jesus disse essas palavras? Se a perfeição é um alvo e não uma condição, então Deus me recebe, Deus me aceita da maneira que eu sou, Deus me perdoa, Deus entende minhas fraquezas, eu posso chegar diante de Deus com as minhas fraquezas. Por que Jesus disse essas palavras? Qual a motivação que eu tenho então para cumprir esse mandamento? Como que eu posso cumprir esse mandamento então? Porque se eu não entender isso também, pode me tornar indolente. Eu ficar sossegado e dizer assim: eu posso viver de qualquer maneira, Deus aceita tudo, Deus me aceita como eu sou, então eu não preciso me esforçar para ser perfeito. Lembremos, irmãos, que aqui é um mandamento. É um mandamento do Senhor. Ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então é um mandamento de Deus. Se é um mandamento, é algo a ser seguido, obedecido. Se é um mandamento, é algo para nós nos preocuparmos com ele. Embora isso não seja uma condição para ser cristão, mas isso é um desejo de Deus, uma vontade de Deus para a nossa vida. Então qual é a motivação que eu tenho para fazer isso? Se os irmãos observarem o contexto aqui desse texto que nós temos, um parágrafo aqui, os irmãos vão entender o que Jesus estava dizendo. Por que Jesus deu esse mandamento? Qual a razão de nós procurarmos viver uma vida cada dia mais perfeita? Então, se os irmãos observarem o texto aí, Jesus cita um mandamento do Velho Testamento. Ele diz assim, lá no Velho Testamento ele diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus ampliou o mandamento. E aí logo em seguida Jesus diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então veja, a segundo ponto aqui que nós estamos pensando, Jesus diz assim, que nós devemos procurar ser perfeitos, porque isso revela que nós somos filhos de Deus. Ele diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Vamos parar um pouquinho. Veja bem, precisamos também entender o que quer dizer vos torneis filhos. Se eu entender que tornar filho de Deus é eu amar os meus inimigos, então eu vou pensar o seguinte: eu só vou me tornar um filho de Deus quando eu conseguir amar os meus inimigos e orar por eles. Então é claro que não é isso que Jesus estava dizendo, não é? E mesmo porque se eu conseguir fazer isso algum dia, eu mesmo estou me tornando filho, não Deus está me gerando como filho. Eu sou filho de Deus. Eu fui gerado pelo novo nascimento. Deus me criou, recriou em Cristo, e não é algo que eu consegui pelo meu esforço. E se o mandamento tornar filho de Deus, se a palavra que fosse através do amar o meu inimigo eu me tornar filho de Deus, eu estaria conseguindo me tornar filho pelo meu esforço próprio. Então não é isso. Jesus está dizendo assim: para que os outros o reconheçam como filho de Deus. Quando eu amo os meus inimigos e eu oro pelos que me perseguem, isso me revela como filho de Deus. As outras pessoas passam a olhar para mim como se eu fosse filho de Deus, que na verdade eu sou. Porque ele diz assim: porque Deus age dessa maneira. E se você faz assim, você está agindo como Deus. Então qual é a minha motivação? Para que as outras pessoas me vejam como filho de Deus. E aí ele diz assim: por quê? Porque Deus não pode ser movido pelas atitudes das outras pessoas. Ele diz: porque Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Então ele está dizendo assim, que veja bem, mesmo que alguém não ame a Deus, mesmo que alguém se torne inimigo de Deus, essa pessoa, mesmo que é inimiga de Deus, ainda recebe o favor de Deus. Deus o ama e Deus o trata bem, independente da forma com que ele trata Deus. Então veja, irmãos,
a pessoa pior que poderia existir, a pessoa mais difícil que poderia existir, que é o diabo. Mesmo assim, o diabo recebe o favor de Deus, porque se o diabo vive e permanece vivo, e tem ações, e tem liberdade de fazer algumas coisas, isso tudo é porque Deus lhe concede essa graça, porque Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e lhe chuva sobre justos e injustos. Então Deus não é movido pelas atitudes das criaturas. Deus consegue agir de maneira independente das atitudes dos outros para com Ele. E aí Jesus diz assim: como você é filho de Deus, você também não pode ser movido pelas ações das outras pessoas, ou movido pelo interesse de outras pessoas por você. Então Jesus diz assim: por isso você não pode amar só aqueles que te amam. Você tem que ir um pouco mais além e amar aqueles que são seus inimigos, e orar pelos que vos perseguem. Ou seja, que as atitudes dos outros não seja o que mova as suas atitudes. Você não seja controlado pelas atitudes das outras pessoas para com você. Sabe, irmãos, na verdade, isso é a área mais difícil que nós temos na nossa vida. Quando alguém mostra-nos como inimigo, quando alguém se coloca como nosso inimigo ou nos persegue, a nossa atitude ou é agir com indiferença para com essa pessoa, ou então é passar a odiá-lo e desejar para ele aquilo que ele está desejando para nós. Um dia eu entrei num comércio e estava uma placa assim, lá no comércio bem grande, dizendo assim: que Deus te dê em dobro aquilo que me desejares. Aí eu fiquei pensando nessa frase: que Deus te dê em dobro aquilo que me desejares. Então, se uma pessoa chegar lá e desejar que ele cresça, ele vai crescer. Mas se uma pessoa desejar que ele fale, então, que ele venha falir, então ele também iria falir em dobro, né? Isso aí alguém disse que só pode desejar isso para a sogra, né? Não para que ela tenha em dobro aquilo que a gente está sofrendo, né? Mas está vendo, irmãos? Nós somos movidos, na maioria das nossas atitudes, nós estamos sendo movidos por quê? Pelas atitudes dos outros por nós. Então veja, se alguém me ama, fica fácil eu devolver o amor. Se alguém me faz o bem, fica fácil eu retribuir. Mas Jesus está dizendo assim: Deus não é movido pelas atitudes das outras pessoas, porque Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, vê chuva sobre justos e injustos. Então Deus age independente das atitudes das pessoas. Aí diz assim: se vocês amarem os vossos inimigos e orarem pelos que os perseguem, vocês estarão agindo como Deus. Então vocês estão demonstrando que vocês são filhos de Deus, porque é assim que Deus age. E tal como seu Pai, que é Deus, age, você como filho também deve agir. Então a motivação para a gente ser perfeito é a atitude de Deus, é a maneira que Deus vive. E a motivação que nós temos para cumprir o mandamento é porque isso revelará que nós somos filhos de Deus, que nós vivemos como Deus vive. Olha, irmãos, aí agora indiferente, independente da atitude da outra pessoa para comigo, eu tenho tudo a ver com Deus. Então por quê? Porque minha vida é com Deus e não com a outra pessoa. Se eu sou movido por aquilo que os outros fazem a mim, seja de bom ou de mal, as outras pessoas que estão controlando meu comportamento, meus sentimentos, minhas atitudes. Estão entendendo? Quer dizer, se eu vou agir com os outros como resposta da forma que as pessoas agem comigo, quem está controlando minha vida? Os outros. Então eu não sou independente, eu não tenho liberdade de agir, porque as atitudes dos outros é que está controlando o meu comportamento. Aí Jesus vem e diz assim: vocês não podem agir dessa maneira, vocês têm que agir como Deus age, porque vocês são filhos de Deus, e Deus é independente das atitudes das pessoas. Deus não tem o seu comportamento controlado pelas atitudes dos outros. E ele diz: você como filho de Deus, você também não pode viver controlado pelo comportamento dos outros. Meus irmãos, isso muda toda a nossa maneira de viver. Pense, imagine, muitos dos nossos problemas, ou podemos dizer assim, a maioria dos nossos problemas de relacionamento, seriam minimizados ou excluídos se nós tivéssemos a visão que Jesus está dizendo aqui no texto. Se nós agíssemos assim como Deus age, independente da forma que as pessoas estão agindo conosco,
nossa vida seria muito melhor, nosso comportamento seria muito melhor e nossos relacionamentos seriam muito mais fáceis, porque nós teríamos uma motivação. Qual é a motivação? Revelar que eu sou filho de um Pai Celeste, que faz chover sobre maus e bons, que faz vir o sol sobre justos e justos, ou inverso, né? Então, nascer o sol sobre justos e justos, e vir chuva sobre maus e bons. Está vendo, irmãos, a motivação? Ele diz assim: portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu sou filho de Deus. Como que eu tenho que agir? Da maneira que Deus age, independente das atitudes dos outros. Já pensou, meu irmão? Olha que coisa maravilhosa. Você não terá inimigo. As pessoas poderão tê-lo como inimigo, mas você não terá como inimigo, porque ele será objeto das suas orações e será a extensão do alcance do seu alvo. Pensa, irmãos, Jesus teve muita gente que o considerou como inimigo. Muito. Isso é algo que você não pode impedir, irmão. Nenhum de nós pode impedir que os outros nos tenham como inimigo. Nenhum de nós pode. Mas nós podemos fazer o inverso. Eu posso impedir que meu coração azede, ao ponto de ter a pessoa que me considera inimigo como meu inimigo. Eu posso amá-lo e orar por ele. Qual é a motivação? Para revelar que eu sou filho do meu Pai Celeste. Segunda coisa, irmãos, no texto também nós temos uma outra motivação. É o terceiro ponto ali. Nós devemos fazer pelo resultado e pela diferença. Olha aqui, ele diz assim, no verso 25, ele diz, creio que é o verso 25 mesmo, olha aqui, é o verso 45. Verso 45, ele diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa deles? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Veja bem, Jesus cita dois grupos de pessoas. Ele cita os publicanos e ele cita os gentios. Os publicanos, irmãos, eram os cobradores de impostos. E os judeus não gostavam dos publicanos, porque publicano era um judeu que se aliou ao povo opressor para cobrar imposto do seu próprio povo. Então ele era judeu e ele aliou ao Império Romano e cobrava imposto do seu próprio povo para o Império Romano. Então ele era tido como alguém desprezível, alguém inferior. E o gentio, irmãos, era considerado pelos judeus gentio todo aquele que não era judeu, e consequentemente era alguém que não servia a Deus, não cria em Deus e não buscava Deus. Então era também uma classe inferior. Então Jesus cita dois grupos de pessoas que para os judeus eram consideradas inferiores: publicanos e gentios. E aí Jesus toma esses dois grupos de pessoas para fazer a comparação. Aí Jesus diz assim: se vocês viverem da maneira com que essas pessoas vivem, qual a recompensa que vocês terão? Se vocês fizerem só o que eles fazem, que fazeis demais? Eles não fazem também? Então Jesus diz assim: nós temos uma recompensa. Ele diz: se vocês agirem de maneira diferente, de maneira superior, vocês terão galardão. É a recompensa. E Jesus diz assim: e se vocês fizerem de forma diferente, de forma melhor, ele diz: vocês se tornarão melhores. Então veja, quase sempre, irmãos, nós usamos os erros dos outros para justificar os nossos erros. Quase sempre nós usamos as fraquezas dos outros para justificar que as outras pessoas tenham tolerâncias com as nossas fraquezas. Não é verdade? Jesus usa aqui, irmãos, dois grupos de pessoas que para os judeus eram inferiores, para nivelar por cima e dizer o seguinte: olha, se vocês não agirem como age o vosso Pai Celeste, vocês não estão fazendo diferença nenhuma. Ele pergunta aqui: que fazeis demais? Ele diz: vocês não estão fazendo nada extraordinário. Então veja, Jesus está dizendo assim,
que quando nós agimos de maneira diferente, nós temos um resultado diferente. E Jesus está dizendo, quando nós fazemos de maneira diferente, nós mostramos uma diferença, que nós somos diferentes, que nós somos melhores. Então veja, irmãos, se eu sou cristão, se eu sou filho do meu Pai Celeste, que me deu todas as coisas, que tem me dado tudo aquilo que eu necessito, que cuida de mim, se eu sou filho desse Pai Celeste, eu posso ser nivelado com aqueles que não servem a Deus e não fazem nada para abençoar a vida de outros? Jesus disse, não, ao contrário, como eu sou filho do Pai Celeste, eu tenho que ser melhor, eu tenho que mostrar uma atitude melhor do que a atitude dos outros. E aí ele cita um exemplo. Vamos imaginar que alguém aqui está na rua, Jesus citou esse exemplo, e encontra com um irmão lá na rua, e não cumprimenta o irmão lá na rua. Aí você que não foi cumprimentado pelo irmão da igreja diz, ah, está vendo? Olha que antipático. Lá na igreja, né? Ele me cumprimenta, mas na igreja me abraça, me chama de irmão, aqui na rua nem me vê, nem olha para mim, né? Aí Jesus diz assim, se vocês agirem assim, o que vocês fizeram demais? Não fazem os gentios assim mesmo? Eles não saudam só os amigos e os irmãos? Então, se você saudar só o irmão e você tem um relacionamento próximo, ele está dizendo assim, o que você faz demais? Você não recebeu aquilo que era proposto para você na palavra. Se você amar só aqueles que te amam, Jesus disse assim, que diferença vocês fazem? Também os publicanos não fazem da mesma maneira? Ou seja, a maioria das pessoas não amam aqueles que amam. Então, que diferença vocês estão fazendo se vocês fizerem apenas isso? Mas se vocês amarem os vossos inimigos e orarem por aqueles que os perseguem, vocês estarão num nível superior. Vocês estarão agindo de maneira melhor e maior. Jesus está dizendo, porque vocês são filhos do vosso Pai Celeste, então vocês precisam agir dessa forma. Vocês estarão demonstrando um resultado diferente, e vocês estão mostrando uma diferença na maneira de viver. Está vendo, irmãos? Aí Jesus diz, portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus diz, então, age dessa maneira. Porque se você fizer assim, você vai mostrar que você é melhor do que aqueles que você tem considerado inferior a você, e não igual àqueles que você considera inferior. Então nós temos uma motivação de fazer melhor e mostrar que nós somos melhores. Eu posso ser melhor. Sabe, irmãos, um dia eu estava conversando com um dos meninos, e aí eles estavam reclamando, dizendo assim, mas eu não vou fazer isso para a pessoa não, porque toda vez que precisa dele, ele não faz, ou preciso dessa pessoa, ela não faz. Eu disse assim, aí você perde a oportunidade de ser melhor. Porque quando nós agimos da mesma maneira e pagamos com a mesma moeda, nós deixamos de mostrar, nós perdemos a oportunidade de ser melhor. Como alguém diz assim, todo mundo é desonesto. Mas quando todo mundo é desonesto e eu sou honesto, eu estou mostrando que eu sou melhor. Por que eu sou melhor? Porque eu sou filho de um Pai Celeste que age dessa maneira. Isso revela de quem eu sou filho. Isso mostra que eu sou melhor, que eu ajo de maneira melhor. Não para a minha glória, mas para a glória do meu Pai. Porque as pessoas irão dizer, puxa vida, fulano é assim porque ele é cristão, porque ele é o servo de Deus. Está vendo, irmãos, a motivação? Então Jesus diz, esse é o alvo, o grande alvo da nossa vida. Ser perfeito como perfeito é o nosso Pai Celeste. Havia um cântico que nós cantávamos sempre quando era criança, dizia assim, sempre melhorando no Senhor. Sempre melhorando no Senhor. Cada dia eu estou crescendo mais. Cada dia que eu enfrento as dificuldades, eu amadureço mais. E cada dia eu sou mais útil na mão do meu Pai, para revelar que eu sou filho dele.
para mostrar para o mundo que nós podemos fazer diferente, que nós podemos viver diferente. Fazer como os outros irmãos não tem nada demais, mas viver diferente, aí sim, tudo muda, tudo mostra diferente. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma motivação tremenda: sermos perfeitos, como perfeito o nosso Pai Celeste. Para que pense. Jesus nos abençoe, Jesus nos dê graça para a gente viver isso. Durante essa semana, assuma esse propósito: dizer assim, não vou ser movido pela forma com que as pessoas me tratem, não vou fazer com eles da mesma maneira que eles têm feito comigo, eu vou fazer melhor, eu vou viver de maneira melhor, independente da forma que as pessoas me tratarem, eu vou tratar as pessoas bem, porque eu sou filho de um Pai que faz nascer o sol sobre justos e injustos e de chuva sobre nós, irmãos. Que Deus os abençoe. Amém? Ministério do Povo.